É Série B do Campeonato Brasileiro, maninho. É isso aí, o futebol amazonense está de volta à segunda divisão nacional após 18 anos. E eu, Lucas Queiroz, aqui do Esporte Manaus, vou trazer tudo para você, todas as informações desse jogo entre Amazonas FC e Sport Recife. E você fica de olho aqui no nosso pré-jogo e super bem informado. Vem comigo! Galera, esse vídeo é um oferecimento de Bet Nacional, a Bet dos brasileiros e a Bet da Série B também. O nome da Série B oficial é Brasileirão, Série B Bet Nacional, e a Bet Nacional também está com o Esporte Manaus, é o nosso parceiro aqui há mais de 2 anos. E você pode fazer a sua fezinha, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, também o QR Code aqui no cantinho da tela para você apontar a câmera do seu celular e se inscrever por meio do nosso link exclusivo. Quem sabe faturar uma grana extra e partindo desse jogo entre Amazonas e Sport, hein? As odds estão aí na tela para você deixar a sua fezinha. Será que o Amazonas consegue essa primeira vitória logo de cara contra um dos favoritos ao acesso? Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Esporte Manaus também. Então, Amazonas e Sport se enfrentam aí neste sábado, dia 20 de abril de 2024, a partir das 4 horas da tarde aqui no horário local, horário de Manaus, 5 horas da tarde no horário de Brasília, na Arena da Amazônia, que tem uma capacidade de pouco mais de 44 mil pessoas. Ali a venda, inclusive, deu uma aquecida nas últimas horas, nos últimos dias. A gente já teve setores aí esgotados. Eu vou deixar na tela aí para os torcedores que quiserem ainda comprar esses ingressos, vários setores aí disponíveis também para a torcida do esporte que estiver presente na Arena da Amazônia. Então, para você que conhece pouco ou não conhece, vou fazer um breve resumo aqui da história do Amazonas. Foi criado lá em 2019 por um grupo de empresários. Alguns já tinham até passado por outros clubes aqui do nosso estado, mas resolveram fundar então a Onça Pintada da Zona Leste, que desde sempre teve um pensamento ambicioso de chegar nas primeiras divisões nacionais, e não foi diferente. O clube sempre também se notabilizou por contratar jogadores medalhões aí, experientes por outros clubes brasileiros, como foi o caso do Maicon Leite, ex-Palmeiras e Santos, volante Ayrton e o meia Ibson também, que passaram pelo Flamengo. Teve o Marion, que jogou no Atlético Mineiro, e mais recentemente teve o Walter lá em 2022. Falando de campo e bola, em 2019 o Amazonas conquistou o acesso aí da Série B para a Série A do Campeonato Amazonense, sendo campeão. Fez algumas campanhas ali de não tão destaque, e conseguiu ali, por meio de uma boa campanha em 2021, apenas uma vaga na Série D de 2022, e logo na primeira campanha, na 4ª divisão, o time conseguiu aí subir da Série D para a Série C sob comando do professor Rafael Lacerda, que fez um grande trabalho por aqui. O trabalho do professor Lacerda seguiu até 2023, um ano que começou já histórico para o clube, conseguiu o primeiro título amazonense de sua história. E no segundo semestre o Amazonas fez uma boa campanha, liderou por boa parte ali da Série C, a primeira fase, e já no quadrangular final a equipe largou mal e acabou sendo feita a troca de comando do professor Lacerda pelo professor Luizinho Vieira, e o clube conseguiu se recuperar e conseguiu não só o acesso para a Série B, inédito também, mas foi campeão brasileiro da 3ª divisão, primeiro título nacional da história do futebol amazonense. Então 2023 foi um ano que muito especial, que vai ficar marcado com certeza para o torcedor do Amazonas e o torcedor amazonense em geral. Falando um pouco sobre a temporada do Amazonas até aqui, o clube teria 4 competições aí em seu calendário, o Campeonato Amazonense, a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série B. Falar um pouco do desempenho aí nas Copas. O Amazonas chegou até as quartas de final da Copa Verde, acabou eliminado aí pelo Clube do Remo e deu adeus aí essa disputa, que era uma das prioridades, inclusive, da diretoria, de conseguir esse título regional e já chegar aí diretamente à 3ª fase da Copa do Brasil. Falando em Copa do Brasil, na primeira participação também, por ter sido campeão amazonense de 2023, o Amazonas vem bem até aqui. Nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil, a Onça Pintada eliminou o Independente do Amapá e também o Maringá do Paraná, com 2 vitórias por 1-0 fora de casa, e chegou à inédita 3ª fase da competição e foi sorteado nessa última semana para enfrentar o time do Flamengo. Isso mesmo, é uma pedreira, só que o Amazonas agora está pensando em Série B primeiro para depois enfrentar aí o rubro-negro carioca pela frente. E falando também sobre o Campeonato Amazonense, o clube foi campeão do primeiro turno, venceu com uma certa tranquilidade, já conquistou o calendário também nacional para o ano que vem, vagas na Copa do Brasil, Copa Verde novamente. O clube acabou aí sendo vice-campeão estadual, perdendo a final geral para o Manaus Futebol Clube, que a gente pode botar o Amazonas e Manaus aí lado a lado como um dos principais expoentes aí do futebol amazonense nos últimos anos.
e o Amazonas acabou ficando com o vice-campeonato, e esse vice-campeonato estadual rendeu grandes mudanças aí no clube aí para a disputa da Série B. O treinador Luizinho Vieira, que foi campeão brasileiro, campeão do primeiro turno, dos grandes responsáveis também pela ascensão do clube da Série C para a Série B, acabou demitido, com 68% de aproveitamento, né? O time teve uma queda de rendimento nos últimos jogos, incluindo também a grande decisão, e o Luizinho Vieira acabou sendo demitido. Chegou para o lugar dele o Adilson Batista, né? Um treinador super experiente no futebol brasileiro, com passagens aí por Santos, Corinthians, Cruzeiro, ex-jogador também, passou pelo Grêmio como jogador, pelo próprio Corinthians. Ele estava sem clube desde 2023, tem uma certa experiência nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, chegou nessa última semana, comandou aí cerca de 3 treinamentos e vai ser o treinador aí que vai estar à beira do gramado para o Amazonas nessa estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho do elenco, o clube também sofreu algumas alterações no seu plantel, ainda não foram divulgadas as saídas. Por outro lado, tem jogadores chegando, o clube anunciou o total de 11 reforços aí para essa disputa da Série B. Lembrando que a janela de contratações especial foi fechada nessa última sexta-feira, no dia 19, então o clube conseguiu registrar aí o total de 11 reforços. Vou destacar pelo menos 2 aqui para vocês, vou colocar aí na tela todos os contratados, mais destaque aí para o volante Judá, que foi importantíssimo no acesso da Série D para a Série C do clube lá em 2022, ele retorna agora ao clube, ele estava na Ferroviária de Araraquara, lá em São Paulo, estava disputando o Paulistão Série A2. Outro retorno também importante, se o Judá foi importante no acesso da Série D para C, a gente tem um cara que foi fundamental no acesso e no título também do clube da Série C para a Série B, que é o Igor Bolt, atacante. Ele estava lá no Vila Nova, ele pertence ao Resende, não estava tendo tanto espaço lá no time goiano e foi aí um dos jogadores acertados aí para retornar ao Amazonas para essa disputa da Série B. Então, um cara que já conhece muito bem a casa, é um dos reforços aí que retornam. Vou destacar também aqui o zagueiro Diogo Silva, chega com potencial de ser titular, estava disputando o título paulistão pela Portuguesa, e também alguns outros nomes aí que vou deixar na tela para você, alguns que chegam, acredito que nesse primeiro momento, para compor o elenco e dar uma pintada. Assim como na reta final do Campeonato Amazonense, nessa é a semana de estreia da Série B, o clube ele acabou se fechando, a gente não teve material de vídeo nem de áudio disponibilizado para a imprensa, a gente não tem acesso aos treinos, então é muito difícil a gente esboçar alguma escalação aqui do Amazonas. O Edilson Batista, como eu disse anteriormente, teve 3 treinamentos à frente da equipe antes desse jogo contra o Sport, mas é muito provável, pelo histórico do Edilson Batista, de que o Amazonas volte a jogar numa formação com pontas, um 4-3-3, lembrando que desde que o Luizinho Vieira chegou em 2023, na reta final ali, ele acabou mudando o esquema do clube para um 4-4-2, com 2 meias de criação, 2 volantes e 2 atacantes. E o clube acredita que deva ter essa mudança aí, principalmente de formação no comando do Edilson Batista. A gente tem na tela uma provável escalação do Amazonas. A gente tem no gol o Edson Marden, na lateral direita 2 jogadores que passaram pelo Sport, um com mais destaque, no caso do Patrick, 150 jogos com a camisa rubro-negra, e o Ezequiel também, que passou lá pelo clube do Recife. Os 2 disputam a posição, mas o Patrick deve ganhar essa vaga aí na lateral direita. A gente tem no miolo de zaga o Ivan Alvarinho, argentino, e também o Fabiano. E na lateral esquerda temos o Renan Castro, lembrando que o Fabiano também tem essa opção de fazer essa lateral esquerda. Vamos ver qual vai ser a opção aí do Adilson Batista para esse jogo de hoje. E a gente tem no meio campo esse setor mais concorrido, O Amazonas não tem o seu principal volante ali, principal jogador da posição, que é o PH. O PH acabou tendo um problema no joelho, inclusive passou por cirurgia no menisco, fica de fora por tempo indeterminado, então é um setor bastante concorrido. A gente tem o Paraguai Jimenez ali brigando por posição, tem o Cauã Barros também ali de olho, o Xavier, o próprio Xavier também pode ser uma opção ali pro meio campo, e o Judá também, como eu disse, é um cara identificado com o clube, pode pintar como uma opção aí. A tendência é que a gente tenha um 4-3-3, voltando a ser a formação usada pelo Amazonas aí sob o comando do Edilson Batista. O Diego Torres e o Rafael Tavares, que jogavam juntos anteriormente, eles podem ter que estar disputando apenas uma vaga aí no time titular. Eu acredito que pelo momento, hoje, o Diego Torres pode estar ganhando essa vaga aí no meio campo, para ser o meio armador centralizado aí do time do Amazonas. Lembrando que o Rafael Tavares tem uma grande história no clube, o jogador que tem mais partidas na história do clube, é um dos grandes artilheiros, está no clube desde a Série D, peça fundamental nos acessos tanto para a Série C quanto para a Série B. Mas aí ele, nessa corrida, ele deve perdendo aí para o Diego Torres nesse primeiro momento. No ataque, eu acredito que ele deva manter o William Barbio, que vem sendo um dos destaques da equipe nesse começo de temporada. A gente tem também o Sassá, que dispensa apresentações, é o maior artilheiro da história do clube com 25 gols.
ele deve aí formar o comando de ataque e sobrando um espaço ali na ponta direita, a gente tem algumas opções, mas acredito que o Igor Bolt sai na frente justamente por ser esse jogador de mais velocidade, jogador também identificado com o clube, então ele pode largar na frente aí para formar essa trinca de ataque com o William Barbio e o Sassá. Agora falando do Sport Recife, um clube super tradicional do nosso futebol brasileiro, que está há 3 temporadas aí tentando voltar à primeira divisão nacional, vai disputar mais uma vez a segundona e vem com algumas modificações em relação às últimas temporadas, vem com um treinador argentino, um treinador jovem, que é o Mariano Sosso, destacar aqui a campanha que ele vem fazendo à frente do clube nessa temporada. O clube vai bem na Copa do Nordeste, foi campeão pernambucano também sob o comando do treinador argentino e vem construindo uma identidade aí para ser um dos clubes candidatos ao acesso à primeira divisão nacional. Então a gente tem aí na tela uma possível escalação do Sport Recife, lembrando que o Mariano Sosso não vai ter pelo menos três jogadores titulares aí desse time, começando aí pelo Lucas Lima, um jogador que passou pelo Palmeiras, ele mesmo, né, de Palmeiras e Santos. A gente tem o Rafael Thierry, que é um zagueiro que tem experiência também em grandes clubes de futebol brasileiro, é o capitão da equipe, está de fora, né? Também o meia Alan Ruiz, todos eles tiveram problemas musculares alguns dessa semana, de acordo com informações dos nossos colegas do GE de Pernambuco. Então eles não viajaram com a equipe aqui para Manaus e devem ser desfalques aí nesse jogo de sábado. Falando de arbitragem, o árbitro principal da partida será o Wagner do Nascimento Magalhães, do Rio de Janeiro. Ele vai ter como assistentes aí o Wallace Miller Barros Santos e a Thaís Marques Fonseca, né, um trio carioca para apitar essa estreia do Amazonas na Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tem como quarto árbitro o Ivan da Silva Guimarães Júnior, que é aqui do quadro local da Federação Amazonense de Futebol, como assessor ali de arbitragem o Márcio Luiz Augusto de São Paulo, árbitro de vídeo, lembrando que todos os jogos aqui da Série B tem árbitro de vídeo, e o árbitro de vídeo da vez vai ser o Thiago Duarte Peixoto de São Paulo, o assistente do VAR será o Herman Brumelvani, também de São Paulo, e o observador do VAR será Márcio Eustáquio Souza Santiago. Então, Lucas, onde é que eu posso assistir o jogo entre Amazonas e Sport na estreia da Série B? Então, primeiro canal aí que você pode assistir é na TV Brasil, que aqui no estado do Amazonas é a TV Encontro das Águas, na TV aberta. Você pode também assistir no Premiere e também no canal Gold, aqui no YouTube, né? A transmissão é gratuita, com imagens. E você também pode acompanhar diretamente com a equipe do Sport Manaus, trazendo uma novidade para vocês. A gente vai ter a transmissão off-tube, né? Claro, a gente não tem os direitos, então a gente não pode mostrar as imagens, mas você pode acompanhar com imagens nesses locais onde eu falei para você e acompanhar a narração com a gente aqui. Vou estar comandando aí nos comentários com o meu parceiro Tony Maquiné na narração. Então fica esse convite para você. Durante o jogo você acompanha todas as emoções de Amazonas e Sport com a gente no Sport Manaus aqui mesmo no YouTube. Conto com a sua participação. Então é isso, galera. Recados finais aqui. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui nessa parte do vídeo. A gente está perto de bater a marca de 10 mil inscritos, então a sua inscrição é muito importante, o seu like, o seu compartilhamento, para que mais pessoas vejam esse conteúdo que é feito com muito carinho. É muito prazeroso trazer para vocês aqui as informações do futebol amazonense e agora também ampliando para o futebol brasileiro. A gente vai ter uma cobertura completa da participação do Amazonas na Série B do Brasileirão. Você não perde nada aqui no Sport Manaus, estamos presentes em todas as redes sociais. Vou deixar os links aqui na descrição para você acompanhar o nosso trabalho. Mais uma vez, convido para você acompanhar o portal esportemanaus.com.br. Eu estou escrevendo por lá também, junto com meu parceiro Matheus Pereira, Tony Maquiné também na direção. E é isso, galera. Que seja um bom jogo para ambos, seja um bom jogo para você, torcedor. E logo mais a gente está de volta com mais conteúdos, porque você já sabe, o Sport Manaus é diferente. Um abraço.